Olá, bem-vindos à TV Impacto mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanha e se você já está inscrito, agradeço duplamente. Se você ainda não se inscreveu, meu pedido aqui, ficarei muito feliz e agradecido se você se inscrever e até recomendar aos seus amigos, parentes, para que acompanhem aqui o nosso trabalho e tem sempre o objetivo de levar a melhor informação. TV O Impacto agradece a você, internauta, e se coloca à disposição também para abordar os grandes temas aqui, é só entrar em contato conosco. Bem, hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Cibele Diniz, bem-vinda aqui à TV Impacto. Nós vamos conversar com ela sobre autismo, direitos principalmente dos autistas e a cobrança daquilo que não está sendo cumprido e que é de direito deles, né? A gente vai conversar, eu peço muito sua atenção aí para você acompanhar a entrevista até o final, que com certeza, se você inclusive tem aí essa situação, você vai ter aqui grandes esclarecimentos e ao mesmo tempo nós também, com essa conversa que vamos ter, pretendemos uma atenção melhor e o respeito, né, ao direito desses nossos irmãos, cidadãos, principalmente quando se trata de criança, enfim, que quer estudar, que está estudando, enfim. Mas antes, eu quero lembrar que estou aqui nessa sexta-feira e o final de semana chegou e o Coração de Mãe me colocou uma grande promoção para carne suína neste final de semana. Vale para hoje, sexta-feira, hoje é dia 10, para sábado, dia 11 e para domingo, dia 12 de fevereiro. São 3 dias aí de oferta da carne suína, além da carne bovina. Mas o que está realmente chamando a atenção da população é o preço da carne suína no Coração de Mãe, a R$ 13,99 o quilo. Então dá para preparar o churrasco do final de semana. E tem também a cervejinha lá, o refrigerante e uma série de produtos que você precisa. Se você ainda não tem energia solar na sua casa, tá bobeando, hein? Aproveite que a R Branco Solar está aí fazendo os grandes projetos. Lembrando também que um dos nossos parceiros, que aparecem bem aqui, é o Punta Blue Residencial. O Punta Blue é o grande empreendimento aí do nosso amigo Darivaldo Coimbra. E também a Supermix, onde o Alberto Batista espera você lá com grandes sugestões para presentear. Visite a nova loja, que está ali na Mendonça Furtado, bem em frente ao Instituto Batista. Nós vamos acompanhar essa mensagem, em seguida eu converso com a doutora Cibele. Todo mundo sabe que lugar de lixo é na lixeira, mas tem gente que ainda insiste em jogar por aí. Terrenos, ruas, esgotos e avenidas. Cuidar do lixo também é tarefa de cada um. Lixo na rua? Jogue fora esta ideia. Lixo só na lixeira. Cuide sempre bem da nossa cidade. Acesse o site para saber a hora da coleta no seu bairro. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Ok, doutor, então vamos começar. Falar de autismo, nós já abordamos este assunto aqui, inclusive com a presidente do TEA, né? Suzana Passos. Suzana Passos, né? E nós queremos dar sequência a isso porque nós ficamos devendo, entre aspas, essa sequência para falar de direito em relação à educação, né? Aquilo que está sendo, digamos assim, já imposto por lei e que não está sendo cumprido e que isso, com certeza, dificulta ainda mais a situação das famílias que têm essa situação. Exatamente. Nós estamos passando por muitas dificuldades relacionadas desde o princípio de tudo, desde quando inicia o processo de matrícula até aquele pleito para o professor auxiliar, quando houver a necessidade. A gente vem passando por dificuldades, é um lamento coletivo, onde diversos pais e mães, em algumas circunstâncias, até sentem a necessidade de desistir por esse pleito, diante de uma série de burocracias e empecilhos que vem acontecendo ao longo do caminho e que eles não veem outra alternativa senão vou deixar meu filho quieto no canto, em casa, mais seguro, sofre menos preconceito, menos discriminação e para eles, a algum momento, acredito que seja o melhor caminho deixar seu filho mesmo em casa. Tá, doutora, lembrar aqui para você que nos acompanha, a doutora Cibele, ela é do jurídico, né, do TEA, né, e
eu gostaria que a senhora ficasse muito à vontade aqui, inclusive, porque além de a senhora ser do jurídico, a senhora tem um problema na pele, que a senhora tem um casal de filhos que tem autismo. Então a senhora é o exemplo vivo daquilo que a senhora enfrenta e com certeza os outros também. Então eu queria que ficasse à vontade para dizer. Tá, então como é que acontece, doutora Cibele, em relação, principalmente já que estamos no início do ano letivo, como é que essas crianças são recebidas, as famílias são atendidas, tanto na rede pública como na rede particular? Geralmente, nós, enquanto associação, orientamos esses pais a procurarem saber se aquele instituto de educação está fornecendo vagas. Por que eu estou falando isso? Porque pela lei federal, Berenice Viana, que foi a primordial, a que instituiu a condição autista como pessoa com deficiência, ela nos dá essa garantia, né? Então, esse pai vai até essa instituição da sua própria escolha e procura saber se tem a vaga. Ao chegar, óbvio, se ele já tiver aquele laudo médico detalhado, que geralmente nós já procuramos saber, né? Ele já insere e a nossa maior dificuldade começa desde aí. Quando ele vai, tanto na instituição pública ou na privada, apresentar esse laudo, começa uma série de justificativas, das quais impossibilitam a matrícula dessa criança ou desse adolescente ou até mesmo adulto. Que é a questão já da discriminação, é isso? Já inicia, isso já é previsto na lei de inclusão. A conduta discriminatória dos pais também tem sanção para isso. Quando a família procura a escola, digamos, a escola pública, vamos falar, separar aqui, a escola pública, nós sabemos que, com certeza, nem todas elas têm vagas disponíveis. Como é que se resolve essa situação? Quando não se tem vagas disponíveis, ele vai ter que ser encaminhado para uma outra instituição mais próxima da sua casa. O maior entrave que a gente encontra relacionado à instituição pública é justamente a ausência desse professor auxiliar, que justamente ele precisa estar na sala de aula com aquele aluno com deficiência, para justamente dar continuidade ao que aquele professor regente está ministrando dentro de sala. E a interpretação de muitos é totalmente equivocada, porque entendem que aquele professor auxiliar é para estar ali apenas para estar cuidando, evitando uma crise, dando um lápis, um hidrocor, um lápis de cor, para evitar que aquele aluno comece a ter suas crises, gritar, chorar, e é totalmente equivocado. Aquele professor vai estar ali como profissional, que está também regido na lei Berenice Viana, que é a lei que instituiu, que nos ampara enquanto pais e crianças com autismo. Ele tem que estar ali justamente para contribuir com o professor em sala de aula com o intuito de aprender e não o contrário. E aí acho que entra a grande questão, digamos, o poder público vai dizer que não terá recurso para contratar um professor auxiliar. Muito pelo contrário, nós já tivemos reuniões com a CEMED e eles dizem que o dinheiro não é problema, mas que o que acontece, eles não encontram profissionais adequados à condição daquele aluno para que ele possa ter esse suporte. Só que, em contrapartida, não criticando o poder público, que eu acredito até que pode estar tentando arrumar mecanismos para contribuir, ele contrata estagiários. Também nada contra esse estagiário, desde que ele tenha o mínimo de conhecimento, a condição autista ou qualquer outro tipo de deficiência que aquele aluno necessite do suporte. Então não adianta você contratar uma pessoa que não entende absolutamente nada, que ele vai simplesmente acreditar que ele está ali para ser um cuidador daquele aluno, apenas. Bem, inclusive, vamos falar aqui, seu exemplo é muito bom para quem assiste e tem essa situação, porque a senhora tem um casal de filhos, né? Casal. Como é que a senhora age aí? É árduo, porque o meu menino, eu adquiri o diagnóstico dele com 3 anos de idade, não sabia absolutamente nada sobre o autismo, e o dele é o autismo clássico. Então ele tinha diversas crises, principalmente sensoriais, seletividade alimentar e uma inteligência surreal. Então tudo para ele era muito fácil, tanto é que teve no caminho escolar dele momentos em que ele pulou de série, porque para ele era muito fácil a série anterior.
Já com a minha menina, eu descobri de forma tardia, aos 10 anos de idade, e ainda estou me adaptando a essa condição, pois ela é totalmente diferente dele. Ele, como autista clássico, ele é aquele que tem o seu mundinho único, aquele que se isola no seu quarto, que tem o seu hiperfoco, continua com a sua seletividade alimentar, e ela é totalmente o oposto. É aquela que é intensa demais. É uma menina que quer muito amor, quer muito carinho, quer muita atenção, que é super inteligente e que nem sempre nós estamos dispostos a receber esse excesso de informação que ela tem. Então, são dois diferentes em qual eu tenho que me adaptar à condição de cada um. Pois é. É um exemplo aí para quem está nos acompanhando entender realmente que é uma situação muito delicada. É importante também dizer que o Vitor, ele tem 15 anos e eu tive, para ser muito franca, escolas muito parceiras, onde eu também estive muito presente no período escolar dele, principalmente, né, que da Alice eu descobri ano passado. E ele é um menino tão cativante que ele conquistava cada professor, cada professora, desde daquele servidor de limpar o chão da escola até o nível mais elevado, que era a direção da escola. E nós tivemos uma escola ano passado que foi super emocionante, o final, ele concluiu o seu 9º ano, fazendo a formatura, e todo mundo emocionado, aquele momento que ele entrou, que foi o orador da turma, e era emocionante ver o trabalho sendo concluído, vendo meu filho sendo homenageado como um dos alunos exemplares da sala de aula. E foi luta, até chegar lá, foi luta, foi adaptação de prova, adaptação de aula, foi compreensão que foi exigido, não foi nem tudo flores. No começo foi muito difícil, muita briga, ameaça de justiça, tudo, mas nós conseguimos resolver de forma amigável, amistosa, onde a escola, sem ter um professor auxiliar, conseguiu adaptar a condição dele e fazer meu filho realmente conseguir o sucesso que ele tanto precisava. E tem a filha que toca violino. Ela tem sensibilidade auditiva e se encontrou no violino. Tá certo. Professora, doutora, vamos fazer o seguinte. Como se trata de um assunto que a maioria da população é leiga, não conhece, né? Sim. Quem convive é que sabe realmente o que é. E para enfrentar isso tem que encarar realmente essa realidade, como a senhora falou no início, às vezes discriminatória, né? Sim. Então eu quero que a senhora explique agora, para quem está nos assistindo, em relação a leis, né? Tanto para o profissional, que de repente também não é preparado para receber, e para o próprio poder público e para as instituições privadas, em relação ao direito que o autista tem. Exatamente. Como a gente iniciou com o assunto matrícula, o ideal para esse pai e essa mãe fazer exatamente do jeito que a gente vem orientando todos os outros, principalmente os nossos associados. É procurar saber, desde aí, nós, enquanto pais de filhos com autismo e TDAH, ou TDAH junto, que existem condições de autistas que têm os dois juntos, e mais outros transtornos que vêm em decorrência do tempo. Então, o ideal é você ir adquirindo provas. Não é má fé, é segurança. Então, você vai, procura se tem, registra de alguma forma se tem ou não vaga para aquele aluno, pois pela lei federal Berenice Viana, a escola não pode se negar. De forma alguma, tendo vagas ainda ofertadas, de forma alguma pode se negar. Daí vem o contexto da discriminação. Se disser que não e você tiver a certeza que tem vaga, pode ir na delegacia, registrar a ocorrência, porque você acabou de ser passado por esse procedimento discriminatório. Depois disso, você está inscrito no laudo médico, principalmente. A gente fala muito da questão do laudo médico, porque muitos já possuem esse laudo, mas muitos não têm. Daí a gente vai para outro contexto. Vamos ainda para a questão do laudo médico. Você tendo o laudo médico, geralmente um pediatra, um neuropediatra, porque não há a necessidade de um neuropediatra emitir esse laudo, pode ser um pediatra desde que entenda do assunto, emitir o laudo, colocar aquele contexto detalhado, dizer qual é o procedimento educacional que aquele aluno precisa passar, qual é o tipo de prova que ele precisa ser submetido. Aí solicita um PEI, Plano Educacional Especializado, para ele. Esse plano, ele vai ser necessariamente
elaborado não somente pelos professores do regular, quanto pelo profissional do AEE. Depois que é feito tudo isso, você, sendo concedido pela CEMED ou pela própria escola de ensino particular, ele é integrado imediatamente nesse plano. Se não for, aí ele vai fazer, o pai ou a mãe vai fazer também a solicitação por escrito, de preferência em 2 vias, onde uma cópia fica com esse pai, também pelo mesmo motivo, não é má fé, mas sim segurança para esse pai e mãe. Porque o sucesso de uma ação, lógico e evidente, é você tendo provas. Não conseguindo nada disso e tendo esses protocolos, você já pode se dirigir ao Ministério Público para fazer essa denúncia contra essa escola. Se não estiver contente, vá à Defensoria. E, se achar melhor, pode procurar um advogado particular. Isso vai depender da opção de cada pai ou mãe. Então, o que a escola não pode negar de forma alguma? A matrícula, esse plano educacional que deve ser não somente para a pessoa com deficiência, como para todos os alunos. Para isso, todos os professores fazem os seus planos escolares, só que para a condição dos nossos filhos, precisa ser uma adaptação ajustada à condição dele, para que ele se equipare aos outros. Não adianta a gente tentar fazer tudo igual, que vai dar uma diferença muito grande, que foi o caso do meu filho, por exemplo. E a senhora me diz, antes de terminar, a senhora me dizia, inclusive, antes que a gente iniciasse a gravação, de que às vezes acontece de que a família vai, chega na escola, pergunta se tem a vaga, diz que tem, mas quando descobre que é autista, daí começa a desconversar. É como começa essa grande saga desses pais, né? Tem situações em que escolas particulares, por exemplo, infringem totalmente as leis federais que nos amparam, dizendo que não tem condições de contratar esse professor auxiliar. Não deve ser cobrado nada mais. A contratação dos professores auxiliares, tem diversas nomenclaturas, né? Professor auxiliar, mediador, AT, que é o atendente terapêutico. Porém, assim, a Lei Berenice Piana, ela deixou uma grande lacuna e que isso também atrapalha esse convívio dos pais com a escola. Que diz, inclusive, que comprovada essa necessidade desse professor auxiliar, ele precisa apenas contratar um profissional especializado. Ele não diz quem é. Não se é um psicólogo, se é um fono, se é um terapeuta ocupacional ou um aplicador ABA. Ele não sabe, ele não especifica isso. Então, fica essa lacuna, abre brecha justamente para a contratação dos estagiários. Que, ao nosso ver, nada contra os estagiários, mas porém desde que eles sejam preparados. O mínimo de conhecimento, ou menos entender parte do que é o autismo, que o autismo é muito amplo, é um espectro. Embora a gente tenha que enquadrar em 3 níveis, mas são diversos tipos de autismo. Então a gente não tem, ninguém tem a dimensão de quantos espectros são. Tá certo. Doutora Cibele, muito obrigado aí pelas informações e vamos aguardar que daqui para frente as leis sejam cumpridas e cada um procure a se esforçar cada vez mais para atender de forma educada, de forma que essas crianças, de que as pessoas que têm essa situação, elas tenham preservados e respeitados os seus direitos. Sim, é importante que haja empatia, não somente dos professores, do corpo técnico escolar, como também a compreensão dos pais, porque é um caminho muito estreito ainda e estamos andando a passos largos. Então, falta mesmo profissional qualificado, falta também o entendimento da escola, empático mesmo, para receber aquele aluno, para enquadrar, envolver esse aluno com os outros colegas, para que haja essa diminuição, principalmente do bullying. É muito presente na vida dos adolescentes e das crianças o bullying desse público autista. E também querer dizer, se me permite, Osvaldo, que a Associação TEA de Tapajós está disponível para orientar, para acalentar essas famílias. Quem estiver disponível em querer se associar e agregar com a gente, somar essa força, pode nos procurar no Instagram, @TEA de Tapajós, procurar a nossa presidente Suzana, que ela também está sempre de coração aberto para receber. Ela também é mãe de filho com autismo e enfrenta com todo mundo essa saga aí que não é fácil, nem um pouco. Ok, muito obrigado mais uma vez e vamos torcer para que
daqui por diante a gente tenha boas notícias em relação ao cumprimento dos direitos que os autistas têm. É o que esperamos. É isso aí. Vocês já sabem, nós fazemos TV pensando em você.